A 2 de abril de 1975, o país entra em campanha eleitoral. É a primeira vez que acontece desde a Revolução de 25 de abril. Serão eleitos 250 deputados para a Assembleia Constituinte, que tem a responsabilidade de elaborar a futura Constituição da República Portuguesa, a lei fundamental do novo Portugal democrático. Concorrem 14 forças políticas, mas nos círculos do Funchal, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo participam apenas 6 listas de candidatos. No distrito da Horta, registam-se 5 candidaturas. Cada um dos arquipélagos tem direito a eleger 6 deputados. O resultado do recenseamento eleitoral inscreve 144.600 eleitores para os Açores e 140.060 eleitores para a Madeira. Nos Açores, o domínio do aparelho de Estado pertence à esquerda, sobretudo ao MDP-CDE. A bipolarização acentuada da vida política tem reflexo na campanha eleitoral. O PPD procura resistir. Não só resiste, como combate ativamente esses movimentos democráticos, o MDP, CDS, IMES e outros que tais, que pretendiam dominar o poder fora da legitimidade democrática, porque pretendiam basear-se na legitimidade revolucionária e, para em aliança com os movimentos das Forças Armadas, levar por diante um projeto que ia ser imposto aos cidadãos que eles consideravam que não estavam suficientemente esclarecidos para poder fazer opções de tipo partidário. Ora, esta noção, desde o princípio, é combatida pelo PSD, então o PPD, no princípio, que se implanta por todas as ilhas dos Açores, com toda a força. O PPD não deixou que o espaço fosse tomado pelo Partido Comunista ou pelo MES e o MDP. E isso porque o Partido Socialista, quando se implantou aqui, já foi uma fase mais tarde e isso trouxe, não havia uma direção muito definida e isso trouxe-lhes algumas dificuldades de implantação. Mas o PPD teve que fazer teve que arcar com essa responsabilidade de abrir caminho para que o ato eleitoral fosse um ato eleitoral que, no fundo, refletisse a vontade dos açorianos. Mas havia aqui um problema complicado naquela altura. Porquê? O MDP estava organizado e os governadores civis que tinham sido nomeados eram pessoas que pertenciam ou tinham militado nas hostes do MDP. Ao contrário dos Açores, onde as listas de candidatos incluem nomes cimeiros da vida política, na Madeira os partidos optam por outro perfil de candidatos. Eles estavam à espera de que fosse eu, Castanheira, quer dizer, os mais badalados, isto é, aqueles contra quem as armas estavam apontadas. E, de repente, a estratégia foi pôr pessoas que não eram conhecidas e ficarem desarmados. Até porque eu não podia sair daqui, tinha o Jornal da Madeira, estava a montar o PSD, não podia sair daqui. E sabe porque é que foi o Monteiro de Aguiar que foi para candidato? Uma coisa que ninguém pergunta. Porque mais ninguém quis. Nenhum de nós, digamos, aqueles que estavam mais à frente, eu, o João Conceição, o Gilho Martins, mesmo o próprio Alberto, nenhum deles queria ser candidato, queria ir para a Assembleia Constituinte. E então o Monteiro de Aguiar aceitou e foi. Nessa altura, é bom que não se esqueça, tínhamos feito uma revolução, vivíamos um período revolucionário. Em 75, a vitória do Verão Quente e tudo mais, etc. Portanto, as pessoas tinham medo, tinham receio de ir para Lisboa e algumas recusaram. Outras aceitaram. Foram feitos alguns cartazes em Lisboa, mas com, por exemplo, uma frase que tinha que era pela autonomia na Constituição. Portanto, nós não queríamos ter autonomia sem que ela estivesse na Constituição. Ela tinha que estar na Constituição para nós querermos essa autonomia. Pintaram-me um Opel que eu na altura tinha,
fascista, mas não sei o que e tal. E eu disse assim, eu até acabar as eleições constituintes não mandei pintar o carro de novo, andei com o carro pela ilha toda a dizer a toda a gente, vejam estes democratas, vejam o que me fizeram ao carro, vejam, isto lembra-me disso, está lá escrito fascista e não sei o quê. Houve vezes que, por pouco não chegou a vias de facto, as pessoas estavam influenciadas pelas palavras do bispo e dos padres das paróquias, salvo algumas exceções, e lá íamos de madrugada, saímos daqui do Funchal às 4 da manhã no domingo, para missas que começavam às 6, para estar, por exemplo, na Ribeira da Janela às 6h30, que era a hora que acabava a missa, para fazermos uns comícios no Adro. Depois, às vezes, vinham outros partidos, havia assim umas palavras mais azedas. Que havia uma extrema-esquerda forte e havia o centro e a direita. Portanto, havia a esquerda moderada, o centro e a direita. No Funchal, no Parque de Santa Catarina, houve alguns episódios de confronto físico. Além do verbal, houve confronto físico. Também ali para a zona da Ponta de Sol também chegou a haver alguns conflitos. Na zona leste, na zona de Machico e Caniçal, havia uma extrema esquerda solidificada. Mas nós íamos fazer comícios para Machico, para o Caniçal, para a Ribeira Seca, onde era perigoso fazer comícios, e percebe-se porquê. Mas esses comícios eram sempre perturbados por elementos de extrema-esquerda. E repare, elementos de extrema-esquerda que hoje estão no PSD. Mas nós encontramos muitas dificuldades. Havia sítios em que, como a bandeira do PPD na altura tinha uma cor vermelha, era vermelho, preto e branco, as pessoas confundem com a esquerda radical, para não dizer o Partido Comunista Português. E então, em diversos sítios nós íamos para fazer campanha às 5 da manhã, vezes sem fim fomos barricados, porque diziam-nos que nós éramos comunistas, então lá tínhamos que explicar que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que o Partido Comunista também era bem-vindo, todos os partidos são bem-vindos, foram parte da democracia, e então lá seguíamos caminho, arrepiávamos caminho, então fazíamos a nossa campanha nas portas das igrejas ao amanhecer. A 25 de abril, as urnas abrem às 8 da manhã. Os primeiros raios de sol mostram a vontade do povo em participar. A maior parte vota pela primeira vez. As filas prolongam-se por centenas de metros. O tempo de espera é longo, mas votar é uma oportunidade para fazer história. Nada parece impedir que o direito conquistado com a democracia seja exercido. Era uma novidade. Muitas pessoas não sabiam o que, quer dizer, estavam ali que iam votar porque foram influenciadas pelos anúncios e pela campanha eleitoral dos anúncios institucionais, voto, aquela coisa, o boletim, a explicar. Na altura explicava-se o boletim de voto, portanto, a publicidade era dobra o boletim de voto assim, faça assim, aquilo era tudo explicado ao pormenor. E as pessoas foram, portanto, entusiasmaram-se e criaram-se filas enormes de votantes nas zonas, quer no Funchal, quer nas zonas rurais. Era impressionante. E foi uma coisa impressionante da quantidade de gente que apareceu e do papel que de todos os partidos. Levantava-se uma grande questão, a princípio, se podia levar emblema, se não se podia levar emblema, os que eram do partido, que estavam a verificar o processo eleitoral. Isso desapareceu tudo. Porque andava toda a gente, os que estavam nas mesas de voto, tinham que estar lá. Os outros andavam a ajudar as pessoas, a organizar as pessoas, a ajudá-las, que eram milhares e milhares de pessoas com uma ânsia de votar.
E, portanto, as pessoas tiveram alguma dificuldade em perceber as coisas, mas perceberam uma coisa, é que aquelas eleições de 1975 era para elaborar uma lei que seria a lei fundamental, que seria a lei que iria comandar as nossas vidas, que era a Constituição. E isso era razão suficientemente forte para que as pessoas fossem votar. Isso foi uma coisa absolutamente espantosa e que possibilitou que não houvesse distúrbios, que não houvesse qualquer problemas entre os observadores das mesas de voto e reclamações e delitos desse género, não existiram. Porque todos estávamos irmanados, espantados com a lição que o povo, digamos, estava a dar da expressão da luta política entre nós e a vontade que havia de dar a sua opinião e dar o seu voto. Apenas meia dúzia votava antes do 25 de Abril. E o povo sabia que, no doravante, podia exercer o seu direito de voto e tinha na mão essa arma. E, na verdade, essas primeiras eleições constituem o retrato fiel de uma sociedade que se reergue, que se reúne, que se agrupa, que levanta a cabeça, que deixa de tirar o boné ao Senhor das Terras e sente sobretudo naquelas filas, nas mesas de voto, em que cada pessoa era igual a cada pessoa. As primeiras eleições livres em Portugal são uma vitória do civismo e da afluência. 91,66% dos eleitores comparece às urnas. Rigorosamente, quase me atrevo a dizer, são as primeiras eleições realmente democráticas e civilizadas em Portugal, com um colégio eleitoral amplíssimo, que abrangia todos os cidadãos com mais de 18 anos, deixando cair as restrições que antigamente nas leis existiam. Mesmo no tempo da Primeira República, o colégio eleitoral era restritíssimo e excluía as mulheres, convém não esquecer isso. E a tentativa que foi feita para que uma mulher votasse, mas depois o seguinte foi eliminada para que não votassem as mulheres. Portanto, entendo dizer que a primeira grande eleição democrática feita em Portugal foi a eleição para a Assembleia Constituinte. Nas ilhas, a participação também é grande. 90,7% nos Açores, 90,2% na Madeira. Podemos afirmar que o povo madeirense vem cumprindo o seu dever com civismo e serenidade. Para melhor documentar a nossa afirmação, vamos ouvir o chefe do Estado-Maior do Comando Territorial da Madeira, Major Faria Leal. Posso referir que em todo o arquipélago da Madeira notou-se logo nos primeiros momentos uma enorme afluência às urnas, uma vontade enorme de cumprir o direito de voto e talvez por falta de hábito a organização não correspondeu inteiramente àquilo que o povo esperava e merecia. Mas a pouco e pouco, com a ajuda das forças militares e militarizadas, contando também com o civismo e a boa vontade da grande parte da população, tudo começou a normalizar-se. Aqui, nas ilhas, e como já foi referido mais de uma vez, o ambiente que rodeou o ato eleitoral foi de autêntica serenidade, com a população açórica integrada já no seu contexto normal, do dia a dia. O resultado dá a vitória ao Partido Socialista a nível nacional. Elege 116 dos 250 deputados. O PPD é segundo, com 81 parlamentares. O PCP consegue 30 representantes. O MDP 5 e a UDP, assim como a Associação para a Defesa de Macau, conseguem um deputado cada. Com uma percentagem à volta dos 59%, o PPD reclama vitória nos Açores. Ganha nos 3 distritos e garante 5 dos 6 deputados. O 6º mandato é obtido em Ponta Delgada pelo Partido Socialista. O PSD elegeu 5 dos 6 deputados que estavam previstos na lei para as autónomas dos Açores, para os 3 distritos dos Açores, não existia a região autónoma ainda. Ou seja, revelou-se como sendo a força política que detinha
autêntica representação, com as aspirações dos açorianos. E atenção, a questão da autonomia foi um dos temas que constituiu cavalo de batalha das nossas campanhas eleitorais desde o princípio. Nós sempre entendemos que esta é a nossa proposta e apresentamos projetos sucessivos, vários até, sucessivamente mais elaborados, mais apurados, sobre uma futura organização regional de governo próprio dos Açores. Jaime Gamba, quando aparece aqui, aparece um pouco, como digo, de paraquedas, porque ele vivia no continente e o Partido Socialista aqui faltava-lhe a tal direção homogénea e liderante também por parte do PS. E o PS acaba por assumir uma posição discreta de defensor da autonomia na Constituição, mas nunca disse o que é que defendia. As pessoas que eram conhecidas nos Açores eram as pessoas que já faziam parte do regime, como o Dr. Mota Amaral, e que, portanto, já eram conhecidas pelos Açores fora, particularmente em São Miguel e em Santa Maria, de onde ele era deputado, e o mesmo se deve ter reproduzido nas restantes ilhas em relação a quem era conhecido. Mas, em alguns casos, nós conseguimos, no FEAL, pessoas que eram médicos, noutros lugares, pessoas que eram importantes advogados, que tinham alguma inserção social e algum conhecimento. Mas São Miguel teve um processo fundacional mais difícil no que diz respeito ao PS, sobretudo porque eram muitas pessoas que viviam em Lisboa que fizeram esse processo de formação. As eleições para a Assembleia Constituinte deram a vitória ao PPD e era indispensável criar condições políticas para que se respeitasse o projeto com o qual o PPD se apresentou ao eleitorado. E por daí que no dia 27 de abril o PPD organiza uma grande manifestação de congratulação pelos resultados eleitorais, mas também de exigência perante o Poder Central e perante os governos civis, exigência de respeito pelo projeto que tinha sido sufragado nas eleições para a Constituinte. A questão da admissão do governador estava sobre a mesa. O governador pertencia exatamente a esses grupos do MDP, CDS, MES e MX-PPs e tudo mais, que estava assim a exercer o poder a partir do Palácio da Conceição, influenciando e determinando, mas afinal os grupos políticos nos quais estavam ligados não tinham qualquer representatividade. Pressionado pela contestação e pela pesada derrota do MDP-CDE, o governador de Ponta Delgada apresenta a demissão ao ministro da Administração Interna. O pedido não é aceite. Borges Coutinho mantém-se em funções. Na Madeira também ganha o PPD. A percentagem ronda os 62%. Elege 5 dos 6 deputados. O 6º é eleito pelo PS. As pessoas desejavam que realmente aparecesse que ninguém nessa altura ainda sabia que era uma social-democracia. É a doutrina política da Suécia, porque as pessoas nunca se debruçaram porque não havia ocasião para isso. Eu próprio não me debruçava. Eu só queria uma coisa, que não fosse comunista nem socialista muito de esquerda. Na leitura da conjuntura política saída das eleições, o Bispo do Funchal decide tomar posição. A Igreja sai à rua. O Estádio dos Barreiros é palco a 29 de maio das celebrações do Corpo de Deus, uma missa campal que vai tornar-se um hábito nos anos seguintes. Fala-se em 30 mil pessoas que ouvem Dom Francisco Santana afirmar que a Igreja não é neutral. A iniciativa é uma demonstração de força na luta contra a esquerda. Uma demonstração de povo perfeitamente impressionante. A quantidade de gente que foi àquela Eucaristia e depois fez à procissão foi perfeitamente impressionante. E ele tinha a necessidade de demonstrar que tinha o povo consigo. Mas, aliás, isto não era só exclusivamente a Diocese do Funchal. Eu lembro-me que o Bispo de Coimbra, na altura, veio para a frente de uma manifestação para defender a Rádio Renascença. Tinha acabado de ser ocupada pelos comunistas. A Igreja, nessa altura, pelo menos algumas dioceses, tomaram posições muito fortes em defesa de alguns princípios. O Dom Francisco Santana também teve essa perspectiva. E, portanto, de alguma forma, ele foi um interveniente político, não tenho dúvidas sobre isso, mas um pouco em reação ao clima que se estava a criar no país e também aqui na região. Os partidos, quando faziam reuniões, reuniam 500 tipos, às vezes 1000. O Bispo reuniu na Madeira 20 mil pessoas.
e depois faz uma marcha triunfal do Estádio dos Barreiros para a Sé, em que os partidos que o tinham hostilizado aferrolharam-se atrás de muralhas à espera do ataque, que ele não atacou nenhum. Isto era a Madeira. A Madeira não era meia dúzia de políticos e de agitadores. A Madeira era um povo inteiro que tinha a sua fé, a sua maneira de pensar e a sua maneira de estar. E que era preciso respeitar. E quando eles iam para a Ribeira Brava ou para aldeias fazer coisas radicais, tinham uma resposta radical. O conservador Jornal da Madeira, propriedade da Diocese, dá grande destaque ao acontecimento. O Diário de Notícias, mais alinhado à esquerda, publica apenas uma foto com legenda. Na primavera de 1975, Flama é a sigla com maior implantação de entre os movimentos que defendem a independência da Madeira. Mas o primeiro passo é diplomático. O referendo, nós não queríamos impor uma independência ao povo da Madeira. Queríamos que fosse feito um referendo em que fosse dada a liberdade de expressão a todas as forças, às pró-independência e às contra-independência, e depois as pessoas votariam. A independência tem outros simpatizantes. As posições assumidas pelo Diário da Madeira levam 2 jornalistas e o diretor à prisão de Caxias durante alguns meses. Eu escrevi um artigo em que dizia: de Portugal nunca nos veio nada senão azeite, sabão, umas escovas, vassouras e tal, e uns governadores. E eles tomaram isto como sendo separatismo. Não, eu ia para o separatismo e concordo que fôssemos para o separatismo quando os comunistas tomassem conta de Portugal. 2 colaboradores e o diretor do Diário da Madeira foram presos. Tem algo a esclarecer acerca deste assunto? Bem, quer o diretor, quer os colaboradores foram presos devido à campanha reacionária que vinham a fazer desde o 25 de Abril, quer defendendo ideias independentistas, quer inclusivamente publicando artigos cujo espírito não se enquadrava no movimento político atual. Portanto, quer artigos anti-MFA, quer as estruturas neste momento vigentes em Portugal. A 5ª Divisão, que tinha informações sobre toda a imprensa, me mandou perguntar quem eram os autores daquele artigo e mandou-os ir a Lisboa para serem ouvidos, não para serem presos. E eu cumpri as ordens que vinham de Lisboa. E se for bem perguntado e se for bem encontrado no acervo que sucedeu ou que ficou da extinção da 5ª Divisão, vão lá ver várias vezes a minha tentativa para que esses homens viessem o mais rapidamente libertados para a Madeira. – 8 de maio de 1975, quinta-feira da Ascensão, o fim das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a maior festividade religiosa açoriana. Uma nova sigla pinta as paredes de Ponta Delgada. FLA é o acrónimo de Frente de Libertação dos Açores, a nova designação que reúne diversas fações que defendem a independência em relação a Portugal. É a primeira ação visível do movimento fundado um mês antes, em Londres. Há necessidade nos contatos políticos de haver cobertura para a minha presença, representatividade, podemos chamar-lhe assim, e daí a necessidade de se fazer uma reunião, aquilo que nós chamamos a Cimeira de Londres, para que se organizasse as respostas exigidas internacionalmente para um diálogo credível. E é nessa Cimeira de Londres que apagam-se todos os grupos, definem-se todos os grupos, desaparecem numa frente, que é a Frente de Libertação dos Açores, a FLA. Porque tínhamos uma comunidade representativa também muitíssimo forte, muito forte, sobretudo do Canadá e dos Estados Unidos, e além disso era impossível fazê-lo nos Açores, em termos de poder fazer, porque era proibido, seríamos todos presos. O surgimento da FLA chama a atenção das autoridades consulares norte-americanas, que num telegrama de 14 de maio assumem haver prova da existência de grupos que abertamente defendem a independência dos Açores. Os documentos falam ainda em ações de vandalismo. Estas ações são atribuídas aos independentistas, que em conversas anteriores com elementos do consulado
tinham admitido recorrer ao terrorismo contra propriedade e não pessoas, visando sobretudo continentais. A 30 de maio, a FLA informa às autoridades americanas de que um golpe está iminente para separar os Açores de Portugal. Essa informação é dada simultaneamente na Terceira e em São Miguel, onde a ação envolveria o então comandante do BI-18, o coronel Botelho de Miranda. Mas a posição dos Estados Unidos é de estrita neutralidade. A 3 de junho, o consulado informa ao Departamento de Estado que o golpe previsto pela FLA não estaria iminente. Nessa altura está já convocada uma manifestação para a cidade de Ponta Delgada. Fomos nós, o PPD, que convocou o 6 de junho. A FLA aderiu ao 6 de junho. E tanto assim é que o 6 de junho estava programado para se realizar no dia 29 de maio. E foi 3 elementos de organizações diferentes independentistas que foram ter connosco, com o PPD na altura, para mudar a data, porque estava apontada uma estadia da esquadra da NATO aqui em Ponta Delgada e eles achavam que seria uma grande oportunidade para se manifestar de forma exterior a força dos açorianos e a sua oposição, digamos, a este modelo que existia de governação. Não foi convocado abertamente pelo PPD, mas foi convocado com o apoio do PPD e das suas ramificações. O 6 de junho sucede, no meu ponto de vista, por 3 vertentes. O PSD, sim, é verdade, mas a força maior era a Associação da Lavoura. E depois, a influência de toda essa gente quando veio para a rua, de chamar outras pessoas que se vão juntando e que se juntam, até termos aquela massa de gente. Nunca pensámos na nossa vida ver uma massa de gente tão grande e tão compacta no conflito comum. Oficialmente, a manifestação é um protesto da Associação Agrícola do Distrito de Ponta Delgada. A lista dos problemas é grande. Eu fui, a dada altura, abordado por elementos da lavoura miquelense que disseram que iam fazer uma manifestação ao Governador Civil. Não sei se ao Governador Civil, se contra o Governador Civil, mas de qualquer forma, em frente do Governo Civil, a exigir algumas medidas concretas, mas entre essas medidas relevava a do preço do leite. Eles queriam que o preço do leite de Lisboa fosse igual ao preço do leite pago aqui na ilha, ao produtor. Queriam que fosse pago aqui na ilha. Perante a minha explicação de que me parecia muito difícil, se não impossível, eles insistiram em que isso era possível. Sem dúvida nenhuma, na classe trabalhadora mais descontente estava naquela altura, era sem dúvida nenhuma os lavradores que estavam a passar as passas do Algarve em 1001 aspectos, não é? Desde o ponto de vista do custo das rações, do custo de vida, tudo subir, a falta de colocação dos seus produtos, todas essas coisas, e havia um descontentamento brutal por parte da Associação de Lavradores, não é? Nós achamos que era importantíssimo para os Açores ver uma lavoura ao nosso lado, porque com a lavoura, até fisicamente, estávamos garantidos. E a lavoura pegou no processo, claro, com gente nossa com ele, e organizou a manifestação de 6 de junho. O Comando Militar procura adiar a manifestação para não perturbar a escala dos navios da NATO prevista para 6 de junho. O Governador Civil também procura, em conferência de imprensa, demover os manifestantes. Borges Coutinho anuncia que estão a ser tomadas medidas para resolver os problemas. O clima é tenso. No dia 6 de junho vim de Lisboa. Entretanto, mandei minha mulher para a Terceira, de onde ela era natural, com os meus 2 filhos, e cheguei de manhã aqui ao aeroporto de Santa Maria. Quando chego ao aeroporto de Santa Maria, colegas meus dizem-me: olha, o João Vasco, que era um elemento da Comissão Política, está preso no quartel-general. Eu disse mesmo: porquê? Porque pedem que nós façamos o cancelamento da manifestação, que se desconvoque a manifestação de 6 de junho. E eu perguntei como é que estavam as coisas, porque tínhamos deixado toda a estratégia delineada e preparada, e disseram: bom, está tudo às portas da cidade. Portanto, disse: mas isto é irreversível,
não se pode cancelar disso. Avance, e quando eu chegar aí, havemos de ir ao quartel-general. Se o João Vasco não estiver ainda libertado, havemos de o ir libertar. E assim foi. Açoriano, vem para aqui! Açoriano, vem para aqui! 14h. Cerca de 1000 pessoas marcham pelas ruas de Ponta Delgada. A multidão aumenta à medida que a marcha avança. Depressa são milhares. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas. Há quem fale em 3.000 e até em 10.000 manifestantes. Parte dos espaços comerciais encerra as portas. Há pessoas de todos os estratos sociais. Há slogans e palavras de ordem. Os slogans estavam escritos, tinha havido slogans de reivindicação da lavoura, de transportes mais justos, preços dos produtos agrícolas em condições, a possibilidade da venda do leite e da carne também com preços compatíveis. Portanto, havia aqui um conjunto de reivindicações económicas que estavam ligadas às reivindicações políticas. E, portanto, digamos, as coisas estavam minimamente controladas neste aspecto, embora, claro, não havia um cabecilha, porque não foi essa a intenção. Foi um movimento que começou por reivindicações justas dos lavradores, sobre os preços do adubo, sobre os preços dos produtos necessários à lavoura, sobre as dificuldades que a lavoura atravessava, graves dificuldades que a lavoura atravessava nessa altura, e que foi aproveitado por um grupo já ligado à FLA para instalar esse clima de subversão que se vive nestes dias. Além das reivindicações da lavoura, independência é a palavra mais ouvida. Pela primeira vez os açorianos vêm à rua gritar independência. Em termos de rua, não em termos de gabinetes, não em termos de estruturas, mas é o povo inteiro que vem para a rua e dizer a melhor solução para a nossa terra é acabar de vez com esta dependência. Sermos nós. A FLA, ao fim e ao cabo, é um estado de espírito. É um nome, uma sigla, que aglutina toda a gente e que tem lugar para toda a gente de diferentes setores, da Associação de Lavoura, do PPD, do CDS, dos tipos de direita que existiam. Eu não estava cá quando saiu o 6 de junho e já estava nos Estados Unidos da América a internacionalizar o independentismo. Portanto, eu não assisti ao 6 de junho. A manifestação culmina no Palácio da Conceição, sede do poder em Ponta Delgada. O governador civil é um dos alvos do protesto. Os manifestantes pedem a demissão de Borges Coutinho. Estava nos nossos propósitos de todas as fações que, em princípio, acordaram fazer a manifestação. Fez-se essa reunião, fez-se essa manifestação, reuniram-se todos em frente do Governo Civil, foi às 14 horas da tarde, estava mesmo marcada para as 14 horas da tarde, o comandante da polícia veio ter comigo sugerindo-me que eu mantivesse fechadas as portas do Governo Civil e sugeria que mandar um destacamento para o interior do Governo Civil, o que eu obviamente recusei. E porquê obviamente? Porque obviamente, porque estamos numa democracia, eu não ia agora provocar confrontos entre a polícia e o povo, de maneira que, não senhor, eu permiti realmente que a manifestação se fizesse. Pelas 4 da tarde, o governador militar dos Açores procura acalmar os ânimos. Estamos perfeitamente consciencializados, estamos completamente sabedores dos problemas que afligem a lavoura açoriana. E disse-lhes exatamente isto que acabei de vos referir. Sei o que é que aqui vos traz, vamos entender que está entregue a mensagem, vamos trabalhar nela e se vocês nos dão, querem que seja depressa, vamos embora e vamos começar a trabalhar. Bom, tudo muito bem, e quando tinha acabado de dizer isto, pensei que estava num caminho, começaram de baixo, um grupo que não era muito grande, a pedir a admissão do seu governador de distrito. Vamos ter os pés no chão. Eu não tenho nada para vos dizer sobre o futuro governador. Não tenho nada,
nem futuro, nem presente. Não quero adiantar uma palavra sobre isso. Calma. Escolheram 12 a 20 interlocutores, eu não me lembro bem quantos é que lá estavam, para falar comigo e dizerem concretamente quais serão as suas reivindicações. Entre as do preço do leite e as outras, eram outras reivindicações. Sucede que, enquanto eu estava a dialogar com essas pessoas que não estavam presentes, o general Altino Magalhães estava à janela do governo civil a ser vitoriado, podemos dizer, estava a ser vitoriado, mas não assistiu ao diálogo. Quando o diálogo se processava, ele interrompeu a sala dentro, sugerindo que o governador se demitisse nessa altura. Pediram isso, eu estava à varanda, fui para dentro e disse ao Sr. Governo Civil o que é que estava a acontecer. Disse-lhes que tinha dito que se conhecia os termos, os motivos da reivindicação, que estaria pronto a colaborar para que esses problemas fossem ultrapassados e que eles pediam a demissão do Sr. Governo Civil, que isso era com ele. Bom, aí, agora não sei dizer se ele me perguntou qual era a minha opinião. Eu disse-lhe que a força vinha da rua. E foi aí que ele aceitou a demissão? Foi aí que ele depois veio à varanda, num ato corajoso, que temos que dizer que sim, e que reconhecer, e que disse que ia apresentar a sua demissão. A todos, eu pretendo dizer o seguinte: já acabei de pedir a minha demissão. Senhor Governador Civil de Ponta Delgada, a todos disse: já acabei de pedir a minha demissão. Sua Excelência, o General vai-vos falar. Silêncio! Não sei mais que vos hei de dizer. Quero dizer-vos que estamos agora em ligação com Lisboa para ver o caminho para a frente. Eu tenho que vos pedir calma no que estou a pedir. Eu sou um general do exército português, eu não consinto ouvir uma coisa dessas. Tive palmas. Uma grande parte, o que se mostra é claramente isto, que havia a remoção da lavoura, que tinha todo o direito a fazer, e que pediu autorização para fazer, e que foi aproveitada. E agora aqui temos que ir a falar. Eu estou, em dado momento, mais recuado no gabinete, o Borges Coutinho está em frente, junto à sua secretária, e entra o general Altino Magalhães. E entra, por uma forma, parecia que vinha, de facto, muito embaraçado, e vinha, e dirige-se ao Borges Coutinho e diz-lhe: olha, o doutor sabe, não sei se não terá havido uma precipitação da minha parte, porque isto da sua demissão, não sei se terá sido a forma mais correta, porque assim, porque assado. E o Borges Coutinho vai ouvindo e depois não se contém e diz ao general: o senhor não é digno de usar essa farda. O general Altino Magalhães, na minha opinião, não vinha precedido de excelente fama de democrata. De maneira que o papel do general Altino Magalhães, quando viu uma pessoa que era um entusiasta democrático, foi de, enfim, afastar e pôr lá outra pessoa qualquer. E, diga-se de passagem, eu não quero deixar de dizer isto, que é muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maioria da população não era a favor da minha política, mas já tinha havido eleições e, na altura de se institucionalizar o resultado destas eleições, eu evidentemente me retiraria de moto próprio. Do Palácio da Conceição, grupos de manifestantes dirigem-se ao emissor regional dos Açores. Ocupam as instalações. O mesmo acontece no aeroporto. Nada daqui estava programado. A luta, quer dizer, o nosso movimento tensionava continuar, legalizar-se, oficializar e seguir no seu rumo e lutar por uma vida melhor. E escrevemos uma nota para o general Altino Magalhães ler no micro
da rádio, de que alertar, portanto, e a incentivar todos os restantes habitantes dos Açores a manifestarem-se a favor da independência dos Açores e essa coisa toda. Ele disse que não fazia aquilo e percebe-se. O Altino Magalhães disse, não, eu não leio disso, estou de acordo, se os faço aquilo direito, eu não leio isso, desculpa lá, não leio nos senhores. E aquilo foi escrito por Luís Franco a toda a pressa, porque o tipo tinha uma habilidade para escrever com se lá a ver, e foi assinado por 3 Luís e por mim, Luizinho, o Luís Domingos e o Luís Franco e Valdemar Oliveira. Já não tinha nada a ver com manifestações pacíficas, mas já com atos de alguma violência. Na parte que me coube foi precisamente desocupar o aeroporto, correu sem incidentes de maior e foi mais uma ação trabalhosa, complicada, que foi retirar os caminhões carregados de madeira para permitir a operacionalização da pista. Os separatistas cantam vitória, mas as consequências podiam ter sido outras. O que aconteceu, e isso temos de colocar na rua com a maior das serenidades, ficou a boa memória do 6 de junho, mas ficou a sensação de que nos precipitamos. Ou seja, fizemos uma manifestação, tivemos tudo na mão e não sabíamos o que fazer ou o que tínhamos na mão. A preparação da manifestação, pelo menos do lado da FLA, envolve ajuda de fora dos Açores. Nós contratamos estrangeiros para nos ensinar a fazer frente. Os comunistas eram pessoas muito bem organizadas e nós tínhamos que saber tanto como eles ou mais. E então contratamos indivíduos que estavam dentro do assunto, uns da parte, vamos lá ver, da parte de propaganda logística, outros de armada, secção armada mesmo. Pagámos e organizámos, como havia este descontentamento geral, havia necessidade de sabermos quantos éramos. O 6 de junho acaba por ser também um teste, sugerido pelos conselheiros internacionais da FLA. Permite mostrar a dimensão do apoio popular. Mas aquela não era a data pensada para a proclamação da independência dos Açores. O envolvimento internacional no independentismo açoriano tem sido objeto de uma larga investigação histórica. A Argenter, ou Argenter, era uma organização que teve origem naquela OAS, a Organização de l'Armée Secrète, que nasceu em França para combater o de Gaulle, relacionado com a descolonização da Argélia, em que os seus líderes estavam ligados por laços familiares a uma família francesa localizada, que estava a residir na altura em São Miguel, pela terra. A calma regressa à Ponta Delgada. Mas nos bastidores, as autoridades querem saber o que verdadeiramente aconteceu. Houve, nitidamente, um vazio de poder que foi necessário recuperar, não deixar o poder na rua. E foi nessa altura que foi decidido deter para averiguações as pessoas que nos pareceram envolvidas como promotoras dos desmandos que houveram, isto é, ocupação do aeroporto, ocupação da emissora regional, alteração dos programas, e tudo isso, de facto, tinha que ser parado. A 9 de junho, o Comando Militar dos Açores manda deter 28 homens que julga ligados à manifestação. Nos dias seguintes, são feitas novas detenções, totalizando 35 pessoas. Pensei que estava a viver numa democracia. Pensei que estava a viver numa democracia. Pensei e acreditei e acredito que estou a viver numa democracia, com todos os defeitos que tem a democracia, etc. Mas quando me vem aqui a casa prender de madrugada daquela maneira, disse, bom, isto é numa ditadura. Ainda por cima, este senhor que manda fazer isto é um homem de direita. Portanto, está ao serviço, seja de quem for, que lhe mande fazer isso e, portanto, eu posso morrer. Acabaram por vir à minha casa, eram 2 e tal da manhã, e entraram por aí dentro e foram buscar o meu quarto de cama. Os detidos são enviados para a Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Nós, quando saímos de um navio, em vez de irmos em carros para a cadeia, o que é que eles fizeram? Fizeram-nos desfilar tipo procissão a pé para a cadeia. E nos passeios estavam repletos de gente. A maioria deles, principalmente jovens, a gritarem para nós mortos fascistas. Não gostei dos métodos como as detenções foram feitas. De ter pessoas altas horas da noite em casa, esses métodos não me agradavam.
Eu não percebo porque é que havia me chamar perigoso. Eu nunca tive nada a ver com violências, nem coisa. Eu tive sempre preso. E tive 11 dias isolado, que não havia ninguém. Um buraquinho que eles olhavam para dentro e eu alimentava os pardais, que eu roubava pão nas refeições, alimentava os pardais que a gente entrava pela gateira pequenina que lá tinha, que era a única coisa que eu tinha de claridade, não é? A minha prisão foi um fiasco, não é? Em termos de acertarem na MUS, foi um fiasco, porque eu não tinha feito parte da organização, não participei na manifestação. Quando cheguei, eram 6 horas e tal, cheguei de Vila Franca, estive encostado ali ao Palácio do Marquês da Praia. Eu vi realmente uns tipos a gritarem, mas já eram relativamente poucos, a gritarem independência, independência. À noite fui ao Royal, o Chupuga pegou em mim, levantou-me e tal, vitória, não sei o quê, estava tudo mais ou menos eufórico. Acho que essas detenções levaram a que houvesse alguma acalmia local que, depois das manifestações do 6 de junho e das ocupações das estações de rádio e do aeroporto, estavam a desembocar em atitudes mais violentas que nos poderiam levar a outras situações. Ele estava pressionado pelos MFAs que estavam em Ponta Delgada, que queriam que eles fossem presos para os mandar para o continente. E o general Gualtino, ao mandá-los para a Terceira, no fundo, estava a fazer um bypass ao que os outros queriam. E ao fazer isso, isto é uma história que até convém ser conhecida. Ele nunca quis falar sobre esse assunto, mas eu julgo saber que é mesmo assim. Ele, justamente para não os deixar que os levassem para o continente, onde eles iam ser metidos em Caxias, e isso tudo com certeza, e Deus sabe mais alguma coisa, repare que isto tudo se passa ali no verão de 1975, portanto, durante o verão quente, ele manda-os para a Terceira. O erro dele foi tê-los mandado para a cadeia, porque pegarem pessoas de bem e pô-las numa cadeia é uma humilhação que eles nunca lhe perdoaram. Os chamados presos do 6 de junho começam a ser libertados em grupos no dia 17. Os últimos detidos só conhecem a liberdade a 1 de julho. Você tem que morrer e perder tudo o que tem, então vou morrer lutando. E a radicalização do meu espírito nessa altura, ajudada por aquele ódio que eu senti pelas pessoas que eu julgavam que estavam na causa da minha prisão, aí nessa altura então entrei de alma e coração no movimento. 16 de junho, uma contramanifestação em apoio ao movimento das Forças Armadas e repúdio pelo separatismo percorre as ruas de Ponta Delgada. Todos os que fossem contra o fascismo eram aliados, fossem monárquicos, fossem republicanos, fossem maçónicos, fossem o que fossem. E foi com esse espírito que a gente propôs ao MDP, ao PCP, ao MES, São Miguel, uma reunião e acordámos em, digamos assim, encostar o Altim Pinto Magalhães à parede. Isso foi considerado tão importante pelo PS que veio o Jaime Gama representar o PS nessa conversa que tivemos com o Altim Pinto Magalhães. Tem que se desagravar perante os Açores, perante o país e perante o mundo esta má imagem, temos que dizer que somos portugueses, ele não pode dizer que não. Participei, digamos, naquilo que foi considerada a contra-manifestação ao 6 de junho. Não estou arrependido disso porque nunca me pareceu que aquela manifestação tivesse outro objetivo na sua liderança política do que um objetivo que era predominantemente antissocialista e popularmente, digamos, separatista. Parecia-me evidente. As milhares de pessoas, talvez não tenham sido mais de 2.000, foi muita gente, para aquela terra, muita gente, não é? Daquela altura ainda hoje seria, não é? E cheia de patriotismo, e cantou-se o hino nacional, e os Açores são de Portugal, essas coisas todas, e a Baixa Flá, etc. As palavras do governador definem um objetivo. Autonomia administrativa para os Açores, sim e urgente. Independência, deserção, não! 3 dias mais tarde, a 19 de junho de 1975, o Conselho de Ministros dedica a atenção aos Açores. São tomadas medidas para resolver a maior parte dos problemas que estavam na base das reivindicações de 6 de junho.
Mas a decisão mais importante tem a ver com o governo do arquipélago. É anunciada na rádio pelo próprio general Altino de Magalhães. Foi decidido ultimar na próxima semana para ser enviado ao Conselho de Ministros um diploma instituindo para a região dos Açores um órgão executivo coordenador das atividades do arquipélago. Esse órgão integrará diversos serviços periféricos da administração central atualmente existentes. Está aberto o caminho para um novo governo nos Açores.